Boa noite, está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. O nosso convidado de hoje é Marcos Botelho. Ele é regente, músico trombonista e professor pesquisador da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Ele que recentemente lançou um documentário sobre a banda em atividade mais antiga de Goiás. Vamos falar, é claro, de música, dos projetos e realizações de Botelho e da música em Goiás. Botelho, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente para conversar um pouco da sua carreira, da música, você que é carioca, para falar de como você vê a música em Goiás. Muito boa noite. Boa noite, eu que agradeço esse espaço para poder divulgar os projetos e divulgar a música feita aqui em Goiás, que muitas vezes a gente reclama, mas tem muita coisa boa sendo feita. Com certeza, e para ajudar a gente a conversar com você, nós convidamos o Reni Cruvinel, jornalista e músico e jornalista do Grupo Essência e coordenador de comunicação do ITEGO Basileu França. Reni, muito obrigado por estar com a gente aqui. Prazer muito grande estar aqui com vocês e conversar sobre música, que é um assunto delicioso. Que você conhece, né? Também. E a jornalista Carla Radi com a gente mais uma vez, ela que é jornalista e produtora cultural, está aqui com a gente também. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente, Carla. Prazer é meu de estar aqui. Botelho, vocês lançaram recentemente, já teve o lançamento lá em Corumbá de Goiás, inclusive esse documentário, Em Busca da Memória de uma Banda Centenária, um vídeo documentário sobre uma banda, a banda 13 de Maio, lá de Corumbá, que é a banda em atividade mais antiga de Goiás. Fala desse filme, desse projeto, eu estou vendo aqui vários apoios, vários incentivos. Como é que surgiu essa história? Bem, essa história, eu há muito tempo sou ligado às bandas de música, eu venho de banda de música. Então, quando eu cheguei aqui em Goiás, eu estou aqui há quase 5 anos, 4 anos e pouco, cheguei até a banda de Corumbá através de um aluno e comecei a ver que a banda tinha uma história bastante rica. E aí esse DVD faz parte de um projeto grande, em que esse é um dos produtos que nós geramos sobre a história, em que a gente tenta resgatar essa história. As bandas de música não têm basicamente documentos para a história. Então, a história oral é muito importante. Eu já tinha feito 2 projetos semelhantes no Rio, então nós resolvemos gravar e conseguimos apoio do Fundo Estadual de Cultura e Arte e do Rumos Itaú e conseguimos fazer tanto o documentário, né, que tem fisicamente, está no YouTube também. Nós conseguimos editar e revisar 10 partituras do acervo de compositores de Corumbá e foram produzidos também alguns textos dos pesquisadores que fizeram parte da pesquisa. E o projeto continua. Acabando esse projeto, nesse momento a gente está com o acervo da banda, que a gente está transformando o acervo de partitura, também aí sim com apoio só do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, num acervo de partitura todo acondicionado, e vai ser todo escaneado e catalogado, que nunca foi catalogado. Pois é, eu tive a oportunidade de assistir o filme, aliás, parabéns. Obrigado. Vocês conseguiram recuperar muito acervo, muitos documentos, né, que vêm ainda do século XIX. Sim, como eu falei, a banda, geralmente as bandas não têm muito acervo, muitos documentos. E a banda 13 de Maio tem um acervo muito grande, eles guardaram muito desse acervo, tanto de partitura como documentado. Então hoje a gente diz que é a banda mais antiga documentada do estado, porque eles têm na posse deles, por exemplo, a nota de compra de instrumento na época da fundação de 1889. E a banda foi fundada em 1890. O acervo de partitura é outro tesouro, porque a gente não conseguiu terminar ainda o total, mas a gente tem cerca de 500 músicas nesse acervo. Dessas 500 músicas, eu estou calculando aí numa estimativa de 80% de autores da própria banda de Corumbá. Esses autores, eles são, em sua maioria, do próprio estado? Como é que são? Isso é uma questão interessante e uma característica, eu tenho visto pelo menos das bandas centenárias de Goiás, tanto da banda Fênix em Pirinópolis, quanto da Santa Cecília em Jaraguá, que os maestros, até no site da banda, tem um texto meu falando sobre a função do maestro na banda de Corumbá, porque os maestros eles são compositores. Então, em outras partes do país, com tradições muito semelhantes, como Minas, Rio, parte do Nordeste, esses maestros, na verdade, a função era reger e preparar o repertório. Então, era adaptar algum repertório, transcrever algum repertório. Alguns eram compositores. No caso de Corumbá, é o contrário. A maior parte
eram compositores. E a função principal uma das funções principais era compor música para a banda. Esse projeto, que não foi só um projeto, né, está desmembrando em várias outras coisas também, para chegar nisso foi quanto tempo de trabalho? Olha, desde que eu cheguei à banda de Corumbá até começar o projeto foram quase 2 anos. E o DVD é fruto de uma pesquisa de 1 ano. Então foi 1 ano de gravação. É até interessante ver os tempos dos filmes. A gente consegue ver 1 ano da banda tocando. Assim, porque a gente tentou cobrir as principais festas, Cavalhada, a Semana Santa, a Festa do Divino, que são as principais festas da cidade que a banda participa. Então foi 1 ano de pesquisa, porque ainda teve que editar, depois teve um trabalho bastante grande. E é interessante porque isso representa uma comunidade inteira, né? Não é só a banda, às vezes é a cidade toda que se orgulha daquilo. Não tem time de futebol, mas tem uma banda, né, bem consagrada. Pelos depoimentos a gente consegue ver que não tem como dissociar a cidade, Corumbá de Goiás, da banda e a banda da cidade. Porque a banda tem uma vida bastante sui generis com as festas religiosas, o calendário é bem marcado e a banda faz parte dessas tradições. Aí eu levanto até a hipótese de talvez esses maestros serem, na maior parte, compositores, porque tinham funções da banda em que não são tradicionais, então não tem muita música. Por exemplo, a Folia do Divino, em que eu sou de fora, eu não sou daqui de Goiás, eu não conhecia essa tradição. E lá em Corumbá, os compositores, toda a música tocada na Folia do Divino foram de compositores de lá. Como também as cavalhadas, os galopes que eles tocam, que é o gênero tocado lá em Corumbá pela banda, que vem da quadrilha de salão do século XIX, mas também foram quase todos compostos de lá e a maior parte hoje é anônimo. Botelho, para até contextualizar para o nosso telespectador, você já disse que é de fora, está aqui em Goiás há 4 anos e meio, 5 anos, você veio do Rio de Janeiro, você é professor lá na EMAC. Conta um pouquinho como é que surgiu, por que você está em Goiás? Eu trabalhava no Rio, era músico da Prefeitura do Rio, músico da Banda Sinfônica da Prefeitura do Rio, e era professor da Universidade Cândido Mendes, também lá no Rio, onde eu regia a orquestra, isso no interior, onde eu regia a orquestra como regente assistente da universidade e tinha um trabalho paralelo da banda, que era a banda do Grêmio Português, que foi fundada por mim. E surgiu a oportunidade do concurso, era um sonho de muito tempo essa vaga, que em certo momento da minha vida eu já tinha até desistido, eu confesso, e abri a oportunidade do concurso, eu passei no concurso e resolvi começar a vida nova. Eu não digo começar do zero, mas uma vida bastante nova. Sair do meu estado natal, sair das minhas relações mais tradicionais, mais próximas de trabalho e vir para cá começar essa vida que eu te garanto que está sendo muito boa e muito prazerosa. Botelho, você que vem dessa outra referência, né, de música erudita, de um outro contexto, quando você chegou aqui em Goiás, qual foi o seu primeiro impacto, assim? Quais foram as suas primeiras percepções, assim, como você viu aqui? Olha, primeiro foi um bom impacto, um bom susto, num bom sentido, em que Goiânia e Goiás, para mim, eu confesso um pouco a ignorância da minha parte, mas Goiânia, para mim, era a cidade em que a banda do meu colégio vinha todo ano disputar o concurso de banda. E eu já tinha vindo tocar aqui, eu já tinha tocado na EMAC em 2005, 2006, numa turnê, com um grupo de música contemporânea que eu passei por aqui. E, então eu já conheci a EMAC bem rapidamente. E eu digo que o susto foi bom porque, em primeiro lugar, a qualidade dos músicos que eu encontrei aqui, tanto dos meus alunos como de outros instrumentos, principalmente instrumentos de metais, trompete, trompa, trombone. E o interessante é ver todos os projetos de música que muitas vezes vocês de Goiás às vezes não percebem, como isso entra na população. Então, quando eu pegava um táxi com o meu trombone, no início, que eu estava sem carro, o motorista, eu toquei trompete na banda. Aí eu fui tirar xerox numa loja. E aí o cara viu a partitura e falou, eu toquei bombo na banda. Então, era assim, a gente vê que uma população que teve uma experiência musical, e eu acho que isso reflete, eu acho que a gente vê alguns concertos bastante cheios, bastante disputados,
coisa que no Rio se perdeu um pouco. A gente não tem... Você falou de concertos, tinha uma coisa interessante, né? Lá num parque que você já conhece, no Parque Arião, se eu não me engano, uma vez, Arthur Moreira Lima foi dar um recital solo de piano e lotou. Então, até para tirar aquele preconceito de que o povo gosta só de porcaria, etc. Quer dizer, a qualidade, se você oferece para o público vai, né? Principalmente esses concertos mais ao ar livre, geralmente eles estão sempre cheios. Agora é no Parque... No Flamboyant. Parque Flamboyant. Perfeito, os concertos, de maneira geral, estão sempre cheios. Mas e o legal é que a gente vê os teatros cheios. Que lá no Rio os teatros estão cada vez mais vazios. Né? Até porque, acho que tem um ranço também antigo. O Teatro Municipal, aquela imponência, então, grande parte da população acha que é muito caro e aqui os teatros são mais acessíveis. Grande parte dos concertos de Goiânia são gratuitos, isso eu acho importantíssimo. Como é que você vê essa questão de ser gratuito? Porque, por outro lado, também você não tem como, às vezes, a sobrevivência do artista que cobra o ingresso, ela fica mais dificultada. Nós temos aqui um apoio governamental muito grande. Como é que você vê essa questão da relação? A questão financeira é sempre muito delicada e muito complicada. Primeiro, eu penso isso nos meus projetos, se eu tenho dinheiro público, eu tenho que devolver isso para a população. Então, se eu tenho um concerto em que é bancado pelo poder público, na minha opinião, tem que ser gratuito. Então, todos os projetos que eu faço são gratuitos. Óbvio que às vezes a gente vai tocar em espaço que cobra um valor ou outro. Geralmente os valores aqui em Goiânia são bem pequenos, R$10, R$5. Lá no Basileus Conceição, a maior parte, se não me engano, é R$5. E grande parte é gratuito. A gente entende que às vezes os locais têm que cobrar um pouquinho para poder se manter. Mas, como eu falei de música erudita, música de concerto, basicamente a gente tem um aporte financeiro do governo. E acho que é uma maneira da gente retribuir à população, devolver à população esse investimento. Muitas vezes a população não vê, principalmente porque esses teatros estão na região central da cidade. É difícil a gente ir para a periferia, mas trazer a periferia e levar até a periferia é muito legal. Os mutirões da prefeitura têm levado bastante música à periferia de Goiânia. Desculpa. Ok, vamos então para o primeiro intervalo. A gente continua a conversa daqui a pouquinho. Roda de entrevista de hoje que tem como convidado especial um músico, professor, regente e um ativista cultural da música, né, Marcos Botelho. Voltamos em instantes. Sexta é dia de comédia no Cine Cult. Com os excelentes Jack Lemmon e Walter Matthau em cena, o filme conta a história de amigos que vão morar juntos após terminarem seus casamentos. Mas o que há de errado? Tem alguma coisa errada com esse sistema. Eu não acho que dois solteiros vivendo sozinhos num enorme apartamento de 8 quartos possam mantê-los mais limpos do que a casa da minha mãe. Um estranho casal. Tiradas inteligentes, humor ácido e garantia de boas risadas. Deus me ajude. Peça-lhe para esquecê-lo e salvar o meu bolo de carne. Sexta, logo após o Metrópolis, no Cine Cult. O Natal se aproxima e vem carregado de aconchego. Ajude a renovar o enxoval de cama e banho dos pacientes internos da Vila São Cotolengo. Sua boa ação será tão aconchegante quanto o clima natalino. Doando R$20 até 6 de janeiro, você recebe de presente o nosso panetone. Faça a sua doação. Doe aconchego neste Natal. Consulte os postos de troca em nosso site e pelo telefone 62 3506 9000. O Roda de Entrevista desta noite fala de música e com um convidado especial, o professor em música e pesquisador Marcos Botelho, ele que é professor da Escola de Música da Universidade Federal de Goiás. A nossa colega jornalista convidada, a Carla Radi, está com uma pergunta para ele. Carla, com você. Você falou há pouco, no primeiro bloco, né, que a gente tem um público que participa, que vai, um pouco em parte por causa dos preços acessíveis, também é um público crescente, mas como que é, por outro lado, o acesso a essa formação, a instrução de músicos, os espaços que nós temos hoje,
eles são suficientes para a demanda, para as pessoas que procuram? Olha, você se refere à demanda para aprender música. Para aprender música. Eu acabei de voltar do Ceará, no simpósio, em que a gente estava tratando de banda de música, e tinham outros professores de São Paulo, eu daqui de Goiás, professores da Paraíba, e a gente está quase no paraíso. Eu sei que a gente reclama, eu sei que podia estar muito melhor, mas a gente tem uma infraestrutura bastante interessante. Primeiro que a gente tem disseminado nas escolas música. Não vamos entrar em alguns trabalhos, acho que a qualidade a gente tem, às vezes ainda tem que melhorar bastante, mas tem trabalhos bastante interessantes. A gente tem uma infraestrutura como o IFG, o Instituto Federal, o Basileu, o Gustavo Ritter, aqui em Goiânia. Eu acho que no interior ainda é muito complicado. Ano passado eu rodei o interior com o meu quinteto, fazendo uma turnê, e o acesso à informação no interior ainda é bem complicado. Aqui em Goiânia a gente tem essa rede que funciona. Eu mesmo tenho um curso na UFG, um curso aberto à comunidade, quer dizer, que é um curso maior, eu coordeno uma parte desse curso, a Academia de Música da EMAC. Quer dizer, além da licenciatura, você dá aula também, uma espécie de universidade aberta lá na EMAC? É um curso de extensão. Existe a Academia de Música da EMAC, em que são cursos gratuitos para a população, e eu coordeno o curso de sopros. Então, toda sexta-feira eu estou lá na Praça Universitária com sopros. Como que é? Você chega lá na praça, começa a soprar, o povo vai atrás? A gente abre as inscrições todo início de semestre, né? As vagas são sorteadas, mas não tem critério. Então, quando eu comecei o curso, era um curso pensado para as pessoas que queriam fazer a faculdade. Para quem não sabe, a faculdade de música tem uma clausulinha de barreira ali, que é o VHCL, já tem que conhecer música. Então, a princípio era voltado para esse público. E, de repente, chegou um pouco esse público, mas chegou a comunidade. Chegou a pessoa que queria tocar na igreja, chegou o senhor já aposentado que queria ter um hobby. Então, enquanto a gente tem espaço, é meio coração de mãe. Enquanto a gente tem espaço, a gente atende. E a procura, professor, sobre isso aí, essa procura de alunos que têm um interesse por essa formação, principalmente no caso dos instrumentos de sopro? A procura tem sido bastante positiva, depende muito, esse curso a gente está no 5º semestre dele em funcionamento, 6º semestre dele em funcionamento. O primeiro semestre a procura foi muito boa, depois diminui, sempre oscila, depende às vezes como eu consigo fazer a propaganda, alguns alunos permanecem, então no início eu comecei só com trombone, eu tenho alunos que já estão comigo há 3 anos, e a gente vê que funciona, que os alunos que têm entrado na faculdade, no curso superior, há 2 seleções, há 2 anos, em que eles vêm desse curso, e não é porque os outros são preteridos, mas é porque são só esses alunos que procuram. As vagas são muito poucas para música, principalmente para instrumento. Eu, particularmente, abro 2 vagas por ano. E as 2 pessoas que eu geralmente procuram são de lá. Teve um ano que tinham 3 alunos meus e que já ficou até difícil para mim. Mas a procura existe, oscila. Hoje a gente está lá nesse curso específico de sopro, a gente está por volta de uns 30 e poucos alunos. A gente já teve 60 quando começou, então vai variando de acordo com o tempo. Até prestando serviço, quem quer, estamos acabando o ano, para o ano que vem participar, onde deve procurar, como fazer contato, tem que ter um instrumento, como que é isso? Pré-requisitos, né? Tem que ter o instrumento, procura no site da Academia de Música. Eu posso depois passar o site para ficar perfeito, direitinho. Depois do intervalo, quando vier no intervalo, você anota, a gente passa. A gente passa o site da Academia de Música, que lá passa o sorteio, as inscrições. Como a gente vai começar o ano, provavelmente deve ser final de fevereiro que estão abertas as inscrições. Aí o meu curso, a gente tem clarineta, sax, trompete, eufônio e tuba, mas também existem outros cursos que não são coordenados por mim, violino, bateria, guitarra, canto, piano, que são da coordenação geral da professora Dulce. Todos esses de sopro. Para ter uma noção, quanto custa um instrumento desses que você citou da sua área? É difícil a gente pensar, mas, por exemplo, o meu instrumento, que é trombone, a gente consegue comprar um instrumento razoável para iniciar um estudo por volta de 1.500. Existe até mais barato. Você vai achar trombones de 500, 600,
mas com uma qualidade suficiente para não atrapalhar, por volta de R$ 1.500. E aí alguns instrumentos mais caros, saxofone, volta de R$ 2.000, trompete, a tuba é uma fortuna, né, 5, 6 mil. Então, isso é um problema lá para a gente do bispo, porque o instrumento é muito grande e eles não têm como levar. Ô Botelho, a carreira de músico, ela ainda atrai, assim, crianças começam e seguem nessa carreira? Como é que está hoje? Olha, atrai, a carreira de músico não atrai muito, porque a gente sempre vê outras carreiras mais tradicionais, às vezes tem um empecilho da família, a família não acredita. Eu digo, outro dia eu estava conversando com um pai de um aluno meu, que estava meio desanimado com o aluno, com o filho dele, e eu falei, olha, é difícil, não é fácil não, mas nenhuma carreira é fácil. Então, você tem que persistir, o espaço é muito pequeno. Como aqui a gente tem esse número muito grande, essa base, a gente acaba vendo um número grande de pessoas que querem se profissionalizar, principalmente instrumentos de metais, porque vem das bandas, de percussão também. Mas a gente mostra que a carreira é difícil, como diz o meu colega lá, o professor Tunico, nós somos escravos do instrumento, porque a gente tem que ter uma rotina de estudo, tem que ter uma rotina... Quantas horas por dia de treino, de estudo? Depende do instrumento. O meu instrumento, o ideal é a gente pensar em algo em torno de 3 horas diárias. Né? Os pianistas vão dizer que são 6, 8 horas. Então, a gente tem o instrumento de sopro tem uma limitação física que o nosso corpo não aguenta. Mas pensando que não é só o instrumento, então são umas 3 horas de instrumento, a gente complementa com outras coisas. A dedicação é grande, realmente. Aproveitando a pergunta que ele fez, até complementando, como é que você vê essa formação dentro das escolas, a eficiência da aula de música nas escolas para as crianças? Olha, eu sou suspeito para falar que eu sou músico, né? Para mim, eu acho que a música é importante para tudo. Às vezes, a música na escola é vista como... Uma amiga minha foi dar aula no colégio lá em Caxias, no Rio, a diretora virou para ela e falou, olha, agora eu vou ter paz porque os alunos vão ficar mais calmos. Então, a música é vista como uma apaziguadora, alguma coisa assim. No sentido que eu falo, da Sim. aplicação dessa... A aplicação eu acho bastante válido. Uma das coisas que às vezes alguns professores, na minha opinião, erram é que ensinar música, tem que se ter música, tem que se fazer música. Então, às vezes, o professor acaba querendo ensinar teoria ou alguma coisa só auditiva. Aqui em Goiás, a gente tem, basicamente, nas escolas públicas, os dois sentidos. A gente tem a música como educação artística em sala de aula e a gente tem um grande número de fazer música. Então, a gente vai ver bandas numa grande quantidade de escolas, né? Eu quero tentar fazer até esse levantamento. Eu calculo por alto em torno de 60 a 70 bandas na Grande Goiânia, o que é um número bastante grande. A gente tem corais, grupo de violão. Então, esse tipo de música, para mim, é muito eficiente, esse fazer música. Não pensando que todos vão ser profissionais. Não vão ser profissionais e a gente tem que ter essa... É duro falar isso, mas a maior parte não vai ser profissional. Mas essa vivência musical, a vivência com a arte, na formação do indivíduo, é muito importante. E a vivência com a arte é fazer arte. Mas dá para viver como músico? Eu quero que você responda isso depois do intervalo, tá? Nós temos como convidado especial hoje o professor, músico, trompetista, pesquisador Marcos Botelho, falando sobre, é claro, música. Voltamos em instantes. Nesta quinta, no Camarote 21. Pensem na seguinte combinação: Paris, patisserie e sapatos fashion. A união de cores e texturas da confeitaria parisiense ao mundo da moda. De uma maneira geral, acho que as pessoas gostam de ver coisas relacionadas a Paris. Isso também contribui para o sucesso. E ainda, você já ouviu falar no Homem Chiclete? Ele colore o cenário urbano, transformando gomas de mascar das ruas em obras de arte. Camarote 21. Quinta, 00:30. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais 1 dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença?
Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? O Roda de Entrevista desta noite tem um músico trombonista, pesquisador e professor da Universidade Federal de Goiás, Marcos Botelho. No bloco anterior a gente falou sobre os cursos livres para oferecer para a sociedade. Eu acho que já tem o e-mail aí, ó, dá para ler, né? É um nome meio grande, o www.ufg, Academia de Música sem o A, WIXB. Está aí na tela, quem tiver interessado é só anotar. Marcos, no bloco anterior eu te perguntei, dá para viver de música no Brasil? Lembrando que há pouco mais de 100 anos no Brasil, lá no Rio de Janeiro, quem vivia de música, de samba, apanhava da polícia, né? Era considerado marginal, né? Olha, dá para viver de música. Eu nunca passei fome e vivo razoavelmente bem. Eu sei que às vezes falam que ser músico de universidade traz alguns benefícios, traz sim. A gente às vezes tem que recorrer a algumas coisas, como ser professor universitário. Mas dá para viver de música. Eu digo sempre o seguinte, se você é bom no que você faz, se você gosta do que você faz, você é bom. Se você é bom, você tem espaço no mercado de trabalho. Às vezes não para ficar rico, mas para viver confortável. O principal é o prazer, o sonho realizado, de curtir aquilo, ou seria mesmo o sustento, essa parte da sobrevivência? Renê, você é músico também, você sabe. Uma pergunta tendenciosa, né? É um misto dos dois. Eu trabalho desde os 15 anos com música. Eu estou com 37, então já se vão muitos anos aí trabalhando com música. Nem sempre, com 15 anos, eu não me sustentava como música. Mas, assim, às vezes a gente tem aquela visão romântica do músico faz tudo por amor. É um pouquinho de amor, mas de vez em quando a gente, confessa, de vez em quando vira emprego também. Mas a maior parte do tempo é amor e a gente poder trabalhar com o que gosta. Por isso que eu falei, tem que gostar. É um sacerdócio. A gente não tem como descansar. Principalmente quando trabalha com música de concerto, que é diferente da música popular. Não é melhor nem pior, só é diferente. Nos exige uma rotina, uma dedicação pessoal muito grande. Esse termo sacerdócio eu conheci com Juraildes da Cruz, que fala muito isso, que o músico é um sacerdócio, exerce isso, né? Achei muito bonito. Agora, em algum momento você chegou a pensar em desistir, mudar para outra profissão, não? Não. Num certo momento da vida eu cheguei a tocar menos e até não tocar. Mas a música é tão boa que a gente pode pensar em várias outras maneiras. Então, na época que eu estava em Friburgo, antes de vir para cá, por exemplo, eu regia mais do que estava efetivamente tocando. Eu tenho um aluno agora, um ex-aluno, que está no meio do doutorado na FRJ, em que ele optou na carreira dele por não tocar. Ele quis ser um teórico da música. Vamos voltar aos seus 15 anos, quando você começou a tocar trombone. Como é que foi? Ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro. Em casa. Meu filho não faz isso não dá camisa para ninguém, vai ser doutor. Teve isso na sua história? Não teve isso. Primeiro, eu sei que eu tenho uma sorte, eu sou neto de professora de piano. Então, onde eu me formei, na Escola de Música da FRJ, minha avó foi professora, o que seria hoje professor substituto, um professor temporário. Ela dava aula no Conservatório Brasileiro e na Escola de Música. Então, eu comecei com ela com 4 anos. Aos 6 anos eu parei de estudar piano e voltei aos 10, um pouco logo após a morte dela. Não teve isso, porque eu sempre trabalhei, sempre toquei e conhecia o que era uma escola, o que era ser um músico. Teve uma cobrança de ter um nível superior. Então acho que até essa carreira mais acadêmica que eu segui foi um pouco essa cobrança da família de ter um diploma de nível superior. Alguns colegas meus, não vamos citar nomes, mas alguns colegas pegaram em outras se formaram em Direito, Administração, e entregaram para a família, agora eu tenho nível superior, e você é músico. Eu, graças a Deus, não tive essa sorte, não tive esse azar, desculpa, eu tive a sorte de ter um nível superior, e a ideia era sempre, tem um nível superior, tem um diploma, e siga a carreira que você quer.
Você falou agora há pouco do colega, do aluno, que resolveu seguir mais pela parte teórica, o músico que não toca, né? Você tem uma atuação muito ampla, é pesquisador, faz documentário, ensina. Na sua carreira, qual é a parte mais gostosa para você? Com que você se identifica mais? Eu, sinceramente, hoje eu não sei. Acho que depende. Às vezes eu pego um projeto como esse projeto da Banda de Corumbá, que o olhinho brilha, aí é esse que eu quero mais fazer. Às vezes pego um projeto ano retrasado, já me perdi. Ano passado, por conta do meu doutorado, eu tive que viajar muito para fazer pesquisa. E aí, já que eu ia viajar, ver amigos e também conhecer outros lugares que eu não conhecia, eu preparei um recital solo, era só eu. Então, cada cidade que eu ia fazer minha pesquisa, eu estava com recital e tocava também. Você tocava o trombone solo? Trombone solo. É um projeto bastante diferente. Geralmente o trombone é acompanhado de piano. Então, foi uma preparação de 3 meses para o corpo aguentar o repertório. Então, assim, a gente vai tendo projetos que a gente vai se apaixonando. Você falou 2 vezes do corpo aguentar. O trombone é um instrumento que exige muito do corpo. Que desgaste que ele gera no músico? Todo instrumento tem um desgaste grande do corpo. A gente vê, eu tenho um calo aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Os violinistas têm na ponta do dedo, os arpistas. Quando eu tentei tocar violão, eu percebi isso. Então, nosso corpo vai se adaptando. Os instrumentos de sopro, de modo geral, exigem muito mais do corpo. Então, a gente tem que ter uma preparação maior. Até porque todo som é feito pelo nosso corpo, como cantor. Então, a gente precisa do corpo funcionando bem e tem um limite para isso. E o trombone, por exemplo, quando a gente vê um trombonista na orquestra, a gente vê bastante tempo dele sem tocar. Ele não toca como violinista o tempo todo. Nem pode tocar muito, né? Do instrumento de sopro, ele pode, até mesmo de embocadura, parece que há uns problemas. Mas nesse projeto que eu fiz sozinho, eram 50 minutos de música, eu sozinho no palco. Por isso que eu falei, eu tive que me preparar psicologicamente. É diferente, porque a gente sempre tem uma pessoa do nosso lado tocando e tá ali no palco, é diferente, tem que preparar psicologicamente e o corpo também, para a boca funcionar, para o sistema respiratório funcionar, para estar tudo funcionando. Você é como um atleta ir para o deserto do Saara, assim, e enfrentar uma maratona. Eu dou sempre esse exemplo quando eu dou aula, especialmente os garotos mais novos. Tocar trombone, tocar qualquer instrumento é ser um atleta. O corpo tem que funcionar e tem que ser treinado, a gente tem que adquirir habilidades como de um atleta. E tal qual um atleta, numa apresentação solo como essa que você citou, 50 minutos, você, por exemplo, não pode beber álcool antes, alimentação, tem alguns cuidados para o corpo ficar resistente? Cada músico tem sua frescura, você sabe? Cada um tem sua frescura. As pessoas que trabalham comigo, a minha frescura, por exemplo, eu só bebo água em temperatura ambiente e não tomo refrigerante, por causa do açúcar que interfere na hora de tocar. Quando só tem refrigerante, eu bebo um específico lá para não fazer propaganda. Gases são um problema também, né? Eu, por exemplo, eu como antes de tocar, tem colegas que não comem antes de tocar, cada um tem a sua frescura. Cada corpo é diferente do outro, então cada um tem a sua frescura de como lidar com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, você trouxe eventos e esteve à frente de eventos importantes aqui, né? Tem um evento internacional esse ano. Na verdade, a gente criou alguns eventos, então, esse ano a gente realizou o Giro Musical aqui em Goiânia, o segundo giro, que a gente rodou, a gente está acabando, a gente rodou por Goiânia tocando Quinteto de Metais com Fabiano Chagas Trio, que tem o Fabiano Chagas, Bororó e o Ricardo Pina, em que a gente juntou um universo mais de música de concerto com a música popular do Fabiano. O internacional que você citou foi a Boni Week, que na verdade o nome oficial é Simpósio de Trombone do Estado de Goiás, e que foi criado com 20 participantes, improvisado junto com o professor Milé no IFG. E ano passado nós nos alinhamos ao calendário da Associação Internacional de Trombones, e aí ano passado, sem nenhuma ajuda, só com parceria, eu falo, ninguém faz nada sozinho, nós tivemos 158 alunos participantes do aluno só de Goiânia. Esse ano conseguimos recursos junto à Lei Goiáses, e aí nós tivemos 212 participantes, e ano que vem já está agendado. Eu ia perguntar. Aí não vamos nos alinhar mais a ITA ano que vem,
por uma questão que eu consegui trazer o Festival Brasileiro de Trombones para cá, para Goiânia. Opa, bacana. Quando é que Quando vai ser? Vai ser em agosto, de 6 a 10 de agosto. Estou fechando os detalhes ainda. Não dá para falar muito, mas a gente está fechando. Vem 2 trombonistas internacionais. Primeira mão nesse programa. Pior que é mesmo. E tem a Mostra de Música Erudita do Estado de Goiás, que esse sim é um que me dá muito prazer. Em que nós fizemos a primeira aqui em Goiânia, no Centro Cultural da UFG. E ano passado fizemos em Anápolis, na Uni Evangélica, as duas com o apoio do Fundo de Arte e Cultura. Ano passado foi muito legal, envolvemos mais de 3.000 pessoas. Foram 12 concertos noturnos, 6 concertos em escola, 19 masterclasses e aí vai. E esse ano, infelizmente, a gente não teve. Ano que vem vai ser aqui em Goiânia também, de março a abril. E na primeira mostra foi divulgar a produção daqui de Goiás. A segunda mostra, além de divulgar, foi a gente incentivar o jovem através de aulas, de concertos didáticos. E a terceira mostra, além de tudo, dessas duas diretrizes, a palavra de ordem dessa terceira mostra é intercâmbio. Então a gente está trazendo professores de fora, vem um professor da Alemanha, uma professora americana, vem um maestro do Rio, vem professores de violino e viola de São Paulo. E nós mesmos aqui em Goiânia, nenhum grupo vai se apresentar como grupo, a não ser os residentes que vão para o interior. Mas aqui em Goiânia, nós vamos todos nos misturar. Né? E René, que é do Basileu, o Tobias Volkmann, que é um grande regente, um dos jovens regentes brasileiros, vem reger a Orquestra Jovem lá no Basileu em abril, já está marcado. Agora, Botelho, nós estamos falando muito da música sinfônica. E os instrumentos de metais, principalmente, são muito conhecidos, por exemplo, no jazz. Como é que a UFG, por exemplo, ela investe também nesse lado da música que envolve improviso, envolve uma outra linha musical? A música popular não é muito a minha área. Mas na UFG a gente tem uma área de música popular bastante desenvolvida com professores muito bons. A gente não tem um curso de música popular. Eles estão tentando, a gente está tentando, está planejando montar. Como eu falei, na minha área eu não me... Mas não torna muito elitista, não? Até por ser uma universidade pública e etc. Olha, música é música. Então a formação, quando cheguei aqui, eu tive um aluno que basicamente tocava jazz. Eu tenho um aluno recém-formado que eu falei, vai estudar música popular. No nosso caso dos instrumentos de sopro, a gente pode optar por um ou por outro, porque a técnica é a mesma, a base é a mesma. Como o Reni falou, a gente tem um estilo diferente de tocar. Então, algumas habilidades eu não sei improvisar. Mas aí os outros professores suprem isso. Então não se torna muito elitista nesse sentido. E a gente tem que... desculpa falar um pouco, mas eu acho que a música de concerto não é para ser elitista. A música de concerto é popular. Há séculos atrás era popular. A gente que botou isso na cabeça. Eu sei que é mais difícil, são recursos mais caros, mas a gente tem que funcionar. E só voltando, respondendo a sua pergunta, na UFG a gente tem sim, tem o Jabba Cavendish, o Fabiano Chagas, que é professor de guitarra, acho que é uma das... Talvez a única do país que tem um curso superior em guitarra elétrica. A gente está estimulando a Banda Pequi, o principal grupo da UFG é a Banda Pequi, que é um grupo de música popular. Uma big band, né? Perfeito. Vamos então para o intervalo. Voltamos daqui a pouquinho no nosso quarto e último bloco, nessa conversa com o professor regente e músico Marcos Botelho. Voltamos em instantes. Domingo, prepare-se para uma jornada inédita rumo ao coração de um Brasil selvagem. No primeiro episódio de uma incrível trilogia, desvende os mistérios do nosso Pantanal em Um Mundo Perigoso. Domingo, logo após Repórter Eco, no Planeta Terra. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado
Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. O Roda de Entrevista desta noite fala de música e tem como convidado especial o professor, pesquisador, músico e regente Marcos Botelho. Nosso colega jornalista e músico Reni Cruvinel abre esse bloco com uma pergunta. Reni, é você. Ok. Botelho, a gente vê hoje no Brasil e no mundo todo a juventude muito exposta à violência. Eu queria enfocar um pouco desse lado, o lado social que de repente a música pode trazer. Você vê isso como viável? Do que depende para que jovens que às vezes estão vivendo em situações até de risco possam de repente ter uma transformação na sua vida e enveredar por uma carreira musical? Hoje em dia a gente vê muita ligação entre os projetos sociais e a parte de música. Eu acho que é uma ligação bastante produtiva. Primeiro, aí eu não sou estudioso da área, mas o que eu vejo sempre que essas crianças, esses adolescentes em risco, em situações de risco, principalmente, eles têm um problema muito de pensar a vida à frente, de pensar a vida fora daquele mundo. Só um parênteses, eu quando era estudante, eu tinha acho que 20 anos, eu tocava no Museu Vila Lobos e a gente recebia crianças, chegou um grupo de crianças do Morro Dona Marta, crianças de 5, 6 anos, e quando eu falei, essa aqui é a casa do Vila Lobos, quando eu estava vivo, uma menina me perguntou acho que umas 5 vezes quem tinha matado o tio Vila Lobos, porque ela não conseguia conceber uma pessoa morrer de morte natural, que não assassinada. Eu fiquei tão sem chão, lá a gente era associado, tinha 2 pedagogas, aí ela interveio e falou, mas então, é a gente mostrar esse outro mundo, e a música traz esse outro mundo. Não só, como eu falei, arte, pensar o mundo com arte é sempre mais bonito e é sempre melhor, mas a música, mesmo que esse aluno não se profissionalize, dá uma outra visão, torna-se um ser humano melhor, né? Dá uma estrutura de vida, uma estrutura de como organizar a vida e sai daquele mundo, porque basicamente a música é uma das coisas que fascina muito quem não é músico, é como a gente viaja, é intrínseco da nossa profissão. Então, eles veem outro mundo, têm um contato com outro mundo diferente. Então, eu acho que é um dos caminhos. Como eu falei, eu não sou estudioso nessa área, mas eu vejo projetos bastante vencedores nessa área. Você acha que o Brasil hoje, realiza-se isso no Brasil? Nós temos assim muitos exemplos? Nós temos bastante exemplos, assim, a gente estava falando antes lá de Cachoeira Dourada, do Sinfonia da Manhã. No Rio, a gente tem um que eu cheguei a conhecer mais proximamente, o Orquestrando a Vida. Em Salvador, eu acompanho, que está indo para a Bahia inteira, o Neugibá. Então, são projetos, o Neugibá é bastante estruturado. Então, são projetos pontuais, e que a gente vê que alguns com uma grande abrangência, mas que muda realmente. A gente vê, eu me lembro, há pouco tempo teve um aluno que falou para mim, eu sou a primeira pessoa da minha família que tem nível superior. E vem através da banda. Ele hoje é da banda da PM. Então, muda realmente. Você dá uma profissão ou não, os que se profissionalizam têm uma profissão. Os que não se profissionalizam têm uma visão do mundo diferente. Você está falando desses projetos, né? E me veio uma pergunta aqui, porque a gente já falou aqui hoje que a gente tem os espaços, tem acesso à música, mas essa música, ela chega lá na periferia? Ela chega, ela vai até... como você vê essa questão aqui em Goiânia? Vamos ser bem restrito em Goiânia. É sempre um problema, medir isso é um problema, como eu falei, os espaços estão na região central, mas a gente tem projetos, eu lembro na Bonnie Week, tanto do ano passado quanto esse, a gente espalha pela cidade, a gente ocupa a cidade inteira, e um dos polos que deu muito certo foi do Colégio Militar Ayrton Senna, com apoio do comandante e do maestro da banda, o Milton, e do André, o professor de trombone, que foi meu ex-aluno. Então, por exemplo, no Ayrton Senna, que fica na região noroeste, fica lá no Jardim Curitiba,
é o maior polo. A gente deu masterclass para o meu trombone da USESP, o Wagner Polichuk, deu masterclass para 67 crianças. É uma das áreas mais violentas da cidade. É uma das áreas mais violentas. Um projeto vitorioso aqui de Goiânia, que eu esqueci quando eu falei, é a banda do Semadip, do Marista, lá de Aparecida. Eu tenho alunos de lá, esse ano, na Boninho, que eu toquei com eles. É um projeto que está na periferia, que é vitorioso. Agora, a partir desse momento em que o aluno tem contato com essa música, ele acaba procurando a região mais central. Mas realmente falta a gente levar à periferia. Botelho, durante toda a entrevista, você falou de FG, do Basileu, onde o Reni trabalha, falou da PM agora, Prefeitura, Estado. Ou seja, se a minha memória não me falha, você fez referências sempre ao Estado, em diversas esferas. No Brasil, não existe mecenato. Se não tiver o fomento público, não tem música clássica, música erudita? É uma questão cultural. Em primeiro lugar, é difícil a gente ver, mesmo fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos eu não conheço tanto para falar isso, mas dificilmente a gente vê a música de concerto sem um certo mecenato, sem mecenato. E basicamente o mecenato público funcionando. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de mecenato. Porque as nossas elites são burras e não gostam egoístas disso? Sinceramente, eu não sei te responder, mas não faz parte da nossa cultura. Talvez uma tradição mesmo. Talvez uma tradição. O governo entra pesadamente, mesmo quando a gente vê, eu tenho o apoio do Rumos Itaú, através da Lei Rouanet. Quer dizer, teve o mecenato público. Teve o mecenato público. O fomento público faz parte da nossa tradição. É difícil, é cada vez difícil. A gente acompanhou esse ano a crise da Orquestra Sinfônica Brasileira, que é uma orquestra privada, mas que depende da Lei Rouanet, depende do mecenato público. É difícil, não sei se esse é o caminho. Está funcionando bem aqui no Brasil. Às vezes melhor, às vezes pior, mas está funcionando. Algumas coisas a gente tem que rever na Lei Rouanet e outras leis, mas tem sido o melhor caminho até agora. E as leis de incentivo específicas aqui de Goiás, você que chegou há pouco tempo, você já, inclusive, foi beneficiado, é lógico, beneficiado porque você cumpre os requisitos, né, da lei de Fundo de Arte e Cultura aqui do Estado. Goiás está na frente nesse sentido? Goiás está na frente. Eu sou um pouco crítico assim, em relação a algumas coisas. Acho que a gente tem que ajeitar algumas coisas no processo. O processo está evoluído bastante, tem mudado ano a ano desde que eu cheguei aqui. A gente vê essa mudança. A gente ainda tem que caminhar muito, mas a gente ainda tem a sorte de ter essas leis, outros estados não têm. Então a gente está um pouco à frente. Temos que evoluir muito. Não é um mar de rosa. Eu sei que às vezes parece quando eu falo que é um mar de rosa. Temos problema, mas esses problemas a gente vê que há boa vontade de resolver. Desculpa. Pode falar. O fundo é um prêmio, né? Então o dinheiro está ali, é mais fácil. Foi difícil com a captação com as leis? Como é que foi esse processo? Fico curiosa. A Lei Goiás, a Lei Rouanet nós tentamos até para a banda 13 de Maio e foi impossível. Nós não conseguimos. Porque geralmente ela ganhou, mas não levou, né? Isso é muito comum na Lei Rouanet. Quem trabalha com Lei Rouanet sabe que a captação com Lei Rouanet é muito complicada. A Lei Rouanet é como a Lei Goiás aqui, você tem que captar. E o Fundo Estadual de Cultura já recebe dinheiro. O fundo, eu trabalho com um profissional. Eu tenho o meu captador, o Marcelo Carneiro, e aí ele é um profissional e ele trata, até porque como eu sou novo aqui, é difícil eu ter esses acessos. Então, tanto o fundo, a Lei Goiás, como do município, eu lido com um profissional. E é muito mais fácil. Não é fácil, mas é muito mais fácil que a Lei Rouanet. Aqui no Estado, a gente tem tentado, a minha mãe que é produtora, a gente tem tentado fomentar e tentar trazer essa cultura para os empresários daqui de Goiás, para a Lei Rouanet. O empresário tem resistência ou falta de conhecimento em relação a isso? Nós não conseguimos identificar ainda o motivo. Questão dos impostos. Porque, na verdade, a Lei Rouanet é uma isenção de imposto. Mas há resistência, mesmo fora daqui, no Brasil inteiro. Geralmente eles querem patrocinar os grandes eventos, os grandes nomes,
Então a gente vai ver grandes cantores da música popular sendo o que usam a Lei Rouanet. Os projetos menores, projetos de menor visibilidade, que são os que mais precisam, eles quase... A gente já ouviu muita crítica nisso em relação ao teatro, por exemplo, que não deveria beneficiar, por exemplo, Fernanda Montenegro, que já é consagrada, e os pequenos não teriam tanto espaço. É mais ou menos isso. Não? É isso. Até porque ninguém dá nada de graça, né? Vamos ser sinceros. É então, lógico. Quem patrocina a Lei Rouanet quer mostrar a sua marca. E ele mostra a marca no evento maior e não no menor. O que, na verdade, às vezes a gente vê os projetos de Lei Rouanet funcionando, mas mais pontuais, assim. Agora, o empresário, ele nunca perde, né? Ele está tendo uma isenção e ele vai ganhar, inclusive, se ele souber explorar isso dentro de mídia e tudo mais. Exatamente. E a gente mostrar isso a ele, que ele, na verdade, ele não perde. Mas está sendo difícil. A gente tem que tentar começar a fazer um trabalho. A Associação de Produtores de Goiás tem começado a trabalhar nesse sentido. Eu não faço parte da associação, só acompanho. Mas está sendo difícil, bastante complicado. Botelho, você terminou recentemente o seu doutorado na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, com o tema Ensino do Trombone nas Universidades Brasileiras. É isso. Conta um pouquinho. Bom, doutorado é uma coisa inédita, é lógico, uma pesquisa inédita, mas é tão inédita, assim, tão restrita. Primeiro que eu venho da minha formação acadêmica de musicologia histórica, trabalhar da história da música, por isso que eu trabalho com bandas. E quando eu entrei aqui na universidade, eu senti falta um pouco de um respaldo, como profissional mesmo, para trabalhar com nível um pouco mais alto. Então o doutorado vem nesse sentido. Eu procurei como era feito o ensino do trombone, a literatura é muito pequena, e eu queria fazer um recorte, uma foto de como é feito hoje nas universidades. Então foi um trabalho de 3 anos, que eu viajei, visitei algumas universidades, outros professores responderam o questionário. Foi um trabalho que é o alicerce para futuras pesquisas. Está pensando em pesquisar o que mais para frente? Banda de música, como sempre, e aumentar um pouco as pesquisas no ensino do trombone, que está bastante carente. Perfeito. Você falou até agora de música clássica, né? Mas você, como cidadão, o que você escuta de música? Eu escuto música. Tem aquela resposta chavão, eu escuto música boa, eu gosto de música boa. Se você olhar no meu carro, vai ter CD do Chico Buarque, vai ter CD da Maria Rita, vai ter CD de banda de música, da banda da PM de Alagoas, vai ter CD de quarteto de trombone, vai ter CD de salsa. Eu ouço música. De maneira geral, eu ouço mais música de concerto, mais música de orquestra, do que música popular. Mas para cada hora tem a sua coisa específica. Sobre a música, de forma geral, parece que hoje há uma categoria que seria entretenimento, que as pessoas não vão para ouvir a música em si, vão pelo todo que está ali. Isso é pernicioso para a música? Eu acho que para tudo tem o seu espaço. Então, não tem... Para mim, grande parte da música que eu vou ouvir é simplesmente por uma questão estética, só ouvir por ouvir. Mas como você falou, quando a Moreira Lima, se não me engano, que você citou, que aquilo ali é a mais do que no teatro. Então, vira um espetáculo. Então, não vejo problema com isso. É um caminho, eu não acho que pode ser o único caminho. Esse é o problema. Quando algumas instituições veem isso como um único caminho. Mas é 2 caminhos. E nenhuma crítica aos músicos, por exemplo, que vão acompanhar, tocar com dupla sertaneja, isso nenhum. É mercado de trabalho. Alguma, mercado de trabalho, eu mesmo, em um certo momento da carreira, a gente quase... Às vezes a gente pode escolher, mas eu toquei em banda de reggae, eu toquei em banda de samba, eu comprei meu primeiro instrumento tocando uma banda de axé, então não tem... Vai lá. Quais são suas influências, suas referências no trombone? Quando eu era muito novo, assim, era difícil, eu não sou tão velho assim, mas eu era da época que não tinha YouTube. Então, as minhas primeiras referências foi Recanifer, que é um músico de big band. Famosíssimo, norte-americano. Que na orquestra dele sempre teve muito músico brasileiro. Esse foi o primeiro que eu comecei a ouvir de trombone.
né? Música de concerto eu sempre ouvi muito mais do que música popular. Eu dormia com 9 anos ouvindo ópera na Rádio Jornal do Brasil. Um compositor de ópera que você gosta? Eu gosto muito de Puccini. E de Richard Strauss. Mas aí, a partir disso, eu fui apresentado a outros trombonistas, ainda de jazz, J.J. Johnson, e ainda tinha uma certa... Como eu não ouvia tanto música popular, ainda me incomodava um pouco. Hoje em dia, para mim, os franceses sempre foram referência, Jacques Mouget, Michel Becquet, Joe Alessi, são trombonistas solistas, que são trombonistas de música de concerto e são as minhas referências hoje na aula. O mais abrangente possível, principalmente quando a gente dá aula, né? Um rockzinho pesado, você gosta de ouvir? Rock nacional eu gosto muito. Tá, ok. Bom, gente, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer as presenças dos colegas, o Reni Cruvinel e a Carla Hadi, que mais uma vez aqui com a gente, falando nesse papo gostoso, descontraído de fim de ano. Gente, muito boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada. Marcos, um minutinho, Marcos Botelho, músico, professor, pesquisador, para o seu recadozinho final para o público de Goiás. Meu recado é: aproveite o que a gente tem de boa música sendo feita em Goiânia. Não esqueça os meus eventos, né? A Mostra de Música Erudita, março e abril. Em agosto, o Encontro de Trombonistas. Procurem lá Música Goiás no Facebook e no site também musicagoiás.com.br. Tem a programação que a gente tem feito. Mas mesmo assim, não deixem de prestigiar sempre a Orquestra Filarmônica de Goiás, a Orquestra Sinfônica de Goiânia, a Orquestra Jovem do Estado de Goiás, a Orquestra a Juvenil. A gente tem um equipamento muito grande e esse equipamento é para ser prestigiado. Assim também como os músicos populares, os grupos de samba, que tem bastante, o grupo de jazz. Aproveitem a efervescência cultural, principalmente musical, que a gente tem hoje em Goiânia. Tem nossos problemas, mas estamos ainda um passo à frente do que muitos outros lugares. Perfeito, te agradeço mais uma vez e boa sorte nos desafios do ano que vem, então. Ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. Uma boa noite e até lá.